Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Criminalmente e hoje vamos voltar a comentar o caso do Sr. João Rendeiro. Muito bem, no que toca a eventos recentes, o Sr. João Rendeiro deu uma entrevista à CNN, a nova chancela da TVI, e de forma bastante ousada, convenhamos, porque todo o processo continua a ser surreal, como dei a entender no vídeo anterior. Temos alguém que está a ser investigado e a ser procurado, e apesar de tudo ele continua a dar a cara para dar entrevistas, nomeadamente a uma nova chancela de televisão. É claro que isto a nível de justiça social cai um bocadinho mal, porque lá está, as pessoas acabam por acreditar que este tipo de personalidades passa um pouco impune à justiça e não deixam estar errados. Mas lá está, é o outro lado da moeda. Quanto àquilo que foi comentado, que foi dito, e aqui adianta o JN, que muitas das alegações do João Rendeiro não fazem qualquer tipo de sentido. Para começar, temos as comparações que ele faz com outros processos que estão a decorrer que são idênticos ao dele, nomeadamente nos casos de Ricardo Salgado e de José Sócrates, o que não lhe tira razão, no sentido em que são processos que estão a decorrer e que estão a ser estudados e que alguns deles já chegaram às conclusões a que a opinião pública tem acesso, mas atendendo ao tom que ele emprega de que são processos que são mais urgentes e mais importantes que o dele, acaba por não ser tão bem assim, porque não é assim que a justiça funciona. A justiça é cega e igual para todos, independentemente da gravidade dos factos, independentemente da gravidade do ato praticado, pelo que, se ele cometeu um crime, ele deve ser punido por isso. Não interessa andar aqui a tecer comparações, porque não é assim que as coisas funcionam. Ele refere aqui que não tem sentenças transitadas em julgado, o que não é bem assim, porque ele já tinha sido condenado há uns anos atrás, mas lá está, é apenas mais uma incongruência nos argumentos dele. E depois também temos um dos elementos-chave e mais gritantes de toda a intervenção, que é alegadamente não, de ele pedir uma indemnização. A esta altura do campeonato ele pode pedir aquilo que quiser, não quer dizer que lhe vão dar. Tudo muito bem, que há aqui uma razão nobre por detrás do pedido, dizendo que os 30 milhões que estão associados ao pedido de indemnização irão ser doados, mas não é isso que está em causa. Se temos alguém que está acusado em que foram reunidos factos que comprovem a acusação e a prática de atos criminosos, se essa pessoa for ilibada e ainda por cima ganhar uma indemnização com todo o processo, se as coisas estavam más a nível de justiça social, assim ficarão ainda piores. E acho que ninguém quer isso. Ora, muito bem. Aqui temos o lembrete de que ele foi condenado por crimes de falsidade informática, falsificação de documentos, burla, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificada e de branqueamento. Tudo crimes do colarinho branco que iremos abordar separadamente num outro vídeo. Por isso, e no que toca no que à corrupção diz respeito, é o pão nosso de cada dia, e são crimes bastante gravosos, não só naquilo que os compõe, mas na forma como as pessoas os encaram, e na minha forma de ver a parte mais gravosa nestes atos é mesmo o facto de começarem a ganhar uma componente cultural. Faz parte de nós, de certa forma, como sociedade, mas isso são conversas para outra altura. E depois temos aqui um facto bastante interessante, em que lá está, ele defende estar ao pé do mar, num território em que se fala português e que não tem a cara tapada, não está com uma segunda identidade, mas recusa-se simplesmente a descrever precisamente onde é que está,
e deixa claro que não tenciona regressar a Portugal, a não ser com duas condições, mas já lá vamos. Aquilo que eu me questionei na altura, quando estava a assistir à entrevista, era se ele está a ser procurado, se ele está a ser investigado, porque é que isto está a ser feito, esta entrevista está a ser realizada sem ninguém estar a aceder ao IP para triangular a localização do suspeito. Bem, a resposta está aqui. Foi implementado um sistema de encriptação para garantir que esses rastros não iriam ser traçados. Pronto, lá está. Se a justiça tivesse ordenado qualquer tipo de diligência nesse sentido, os factos que estaríamos a comprovar neste momento seriam outros. Muito provavelmente ele já teria sido detido, partindo do princípio que o país em causa o permitiria, o que muito provavelmente não é o caso. Lá está, é daquelas coisas que caem um bocadinho mal, que é um bocadinho estranho haver esta compactuação em prol de perceber o outro lado, o que não deixa de ter o seu valor, mas lá está, a seguir estas medidas todas para garantir que ele não é rastreado. Pronto, um bocadinho desconfortável. E no que toca a países, e se formos a juntar os factos, adianta o JN que o único país até ao momento em que preenche os requisitos que João Rendeiro apresenta trata-se de Macau. E lá está, não existe um acordo de extradição. Para concluir estes pontos da entrevista, e voltando um pouco atrás naquilo que eu estava a dizer, as únicas condições que permitem que João Rendeiro regresse a Portugal é uma absolvição total ou um indulto do Presidente da República. Estamos a chegar à época natalícia e, por norma, o Presidente da República faz uma apreciação de vários processos de reclusos para decidir quem é que é absolvido. Lá está, é um perdão do Presidente da República que concede a liberdade. E o João Rendeiro tipifica-se nesses grupos, apesar de não estar condenado. O que lá está é também um bocadinho um pouco de contrassenso nesse preceito. Ainda assim, no meio de todo este caos, todo este recambulório, e entre outros pormenores, o João Rendeiro de dizer que usaram uma esposa para chegar até ele e que a esposa não foi com ele porque ele próprio não consegue competir com o amor da vida da esposa, que são as três cadelas que ambos têm a seu cargo. Um dos pormenores que me deixou bastante curioso em toda a entrevista é a linguagem corporal do João Rendeiro durante a mesma. Se vocês olharem com muita atenção, vão reparar que ele mostra-se muito cauteloso nas palavras que emprega. Há ali umas pausas mais ou menos acentuadas no discurso e, de forma consciente ou não, porque lá está, deduzo que isto tenha sido premeditado e que faça parte da estratégia dele, essa cautela toda surge mesmo com a questão de ele não revelar demasiado. É claro que podemos entrar aqui numa onda de universo especulativo e deduzir que outras pessoas estariam com ele, que haveria algum tipo de influência, mas de forma bastante sucinta vamos deduzir, vamos supor que o mais provável foi mesmo essa questão de, mediante as perguntas que eram colocadas, que na sua maioria foram bastante pertinentes, houve todo um cuidado da parte do João Rendeiro para não falar demasiado. E continuando aquilo que tinha dito no vídeo anterior relativamente a este caso, continua a ser insólito, continua a dar que falar, continua a denegrir a imagem da justiça portuguesa a cada dia que passa e a cada revelação que é apresentada, desde a detenção da mulher do João Rendeiro, desde o facto de ela ter sido condenada à prisão domiciliária, há algumas alegações na imprensa de que ela não foi porque tinha uma relação extraconjugal, e depois também tivemos o depoimento de que ela disse que ele estava na África do Sul e que tal veio a confirmar que não era o caso, mas é o que temos, é o que é, e é com factos que nós trabalhamos, não com especulações e alegações, se bem que é um termo que dá sempre jeito de usar e que está na berra. O que é certo é que este processo ainda vai dar muito que falar e cá estaremos para comentar e ver até onde é que ele nos vai levar. Fiquem bem e vemo-nos num próximo vídeo.